e eu vou continuar nas próximas aulas, falando um pouco sobre isso e complementando também com a aula da Tati, de Geografia, que deu sobre revisão de matriz energética, eu assisti. E a radioatividade, ela faz parte, né, a energia nuclear, ela faz parte de uma das matrizes energéticas do Brasil. Um tema muito importante, a gente vai abordar um pouco sobre a parte química dessa matéria, então. Então, vamos lá. O que a gente vai falar? Vamos tentar falar hoje, né? O Nobel, como o nosso querido Jonas colocou lá no grupo, teve o Nobel essa semana, e vocês devem ter visto que várias mulheres ganharam. Falar um pouco sobre radioatividade, definições, e vamos percorrer vários assuntos. Não sei se vai dar tempo para tratar de tudo. Vamos lá. Então, vocês devem ter visto lá que a Emanuele e a Jennifer ganharam o Nobel de Química, 2 mulheres. E mais outras 2 mulheres, a Luísa e a Andrea, ganharam de Literatura e de Física. Então, várias mulheres aí na premiação do Nobel. Fico muito feliz, várias mulheres na ciência. E eu acho que essa contribuição é muito importante. E não sei se vocês chegaram a ver, né? O Prêmio Nobel de Química desse ano foi sobre manipulação do DNA. A edição do DNA através da técnica de CRISP. E como que seria isso, né? Seria você conseguir, através de uma fita de RNA, conseguir detectar uma região que você quer consertar, uma região que você quer modificar, você consegue acoplar essa fita de RNA à fita dupla de DNA, e você utiliza essa proteína Cas9, que ela corta, ela cliva a fita de DNA, retira a parte que você quer jogar fora. Às vezes você quer jogar fora uma base nitrogenada só que deu problema, que vai ter uma modificação genética, e aí você consegue fazer essa clivagem através dessa fita, e foi uma evolução muito grande essa técnica, né? Quais as vantagens dela? Você consegue editar DNA de plantas, animais, seres humanos. Então, por exemplo, plantas, você pode fazer modificação genética, fazer transgênicos para eles ficarem mais fortes, resistentes. E animais, né, geneticamente modificados, e seres humanos também. Então, você pode aí editar doenças congênitas do DNA, você pode retirar ou silenciar esse gene. Se você não quiser, por exemplo, desenvolver, você tem tendência a câncer, você pode silenciar ou remover a falha genética do seu genoma, que vai provocar o câncer. Só que tem também, você pode fazer de tudo, né? Já que a técnica existe, você pode determinar o seu tom de pele, ou o tom de pele, por acaso, dos seus filhos, o tom de pele, o tom da cor dos olhos. Então, a desvantagem é que existe uma discussão ética sobre isso. A criação de humanos transgênicos. Então, você consegue fazer uma linhagem perfeita, uma linhagem pura, uma linhagem ariana, por exemplo? Seria uma discussão ética do que essa técnica pode até provocar. Então, tem vantagens e desvantagens. E continuando no Nobel, vamos falar da nossa querida, maravilhosa Marie Curie. Quem já ouviu falar, né? Primeiro, ela foi a primeira mulher a ganhar um Nobel. Não obstante, ela é a única pessoa do Nobel a ganhar 2 Nobéis em áreas distintas. Então, Marie Curie, ela foi uma precursora maravilhosa e ela tem tudo a ver com a aula de hoje. Então, um pouco da história dela: ela nasceu na Polônia, filho de pais professores, foi incentivada a estudar. Na Polônia, mulheres não poderiam frequentar a faculdade, então ela se mudou para Paris, onde conheceu seu marido, o francês Pierre, e são conhecidos pelos trabalhos sobre radioatividade.
eles foram inspirados por um pesquisador da época, o Becquerel, e ela foi a primeira pessoa a usar o termo radioativo, que a gente já vai definir isso, para substâncias com grande atividade eletromagnética. Então, tinha lá aquela atividade e ela falou assim, bom, se ele tem essa atividade eletromagnética, ele é um radioativo. E ela isolou 2 elementos químicos radioativos. Um ela deu o nome de polônio, em homenagem à sua terra natal, e o outro de rádio. E depois da morte do seu esposo, ela assumiu o cargo de professor de física na Universidade de Paris, sendo a primeira mulher a ensinar ali. Ela é maravilhosa. E eu ainda gosto muito mais dela porque quando o Pierre e a Marie se casaram, eles compraram uma bicicleta e foram viajar o interior de Paris como lua de mel. E temos esse elemento químico chamado cúrium, de número atômico 96, em homenagem ao casal. Então, tudo começou há muito tempo atrás, com a descoberta, né? Eles estavam estudando os raios catódicos, e aí teve esse físico Becquerel, em 1896, que ele estava estudando alguns compostos de urânio. E ele via que esses compostos emitiam uma certa radiação que conseguia imprimir chapas fotográficas. E nessa impressão de chapas fotográficas, ele ficou se perguntando por que esse composto fazia isso. E a Marie e o Pierre, eles foram, através desse trabalho do Becquerel, eles foram além, né? Será que existem outros compostos que fazem esse mesmo efeito? E aí eles começaram a estudar os materiais radioativos e descobriram 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio, que eles emitiam, respectivamente, 400 vezes e 2.000 vezes mais radiação que o urânio. Isso foi lá em 1896 até 1903. Contemporâneo a eles, Rutherford, famoso Rutherford, que ficou conhecido por um de seus modelos atômicos, ele conseguiu propor um modelo por que esses elementos químicos eles emitiam essa radiação. Embora Marie e o Pierre tentaram achar uma explicação, eles nunca conseguiram encontrar. Então, o Rutherford conseguiu. E aí ele fez a caracterização das partículas alfa e beta, que a gente já vai estudar. E mais para frente, o Pierre e a Marie tiveram uma filha, e essa filha continuou seus estudos, e a filha dele, né, eles receberam um prêmio Nobel porque eles produziram os radioisótopos artificiais. Então, foram os primeiros a produzir. Uma família de Nobel, né? E o que seria a radioatividade? É um processo natural e espontâneo em que os átomos com núcleos instáveis emitem radiação a fim de diminuírem sua energia e tornarem-se mais estáveis. Então, tem um átomo instável lá, ele vai emitir radiação, que é essa radioatividade, para tornar estável. E é um ramo que envolve a física e a química que estuda essas reações que ocorrem no núcleo, dentro do núcleo. As outras reações ocorrem na eletrosfera, então reações entre 2 átomos, ligação química. A radioatividade estuda as reações que acontecem dentro do núcleo. E a radioatividade pode ser medida e quantificada. Então, tem lá o experimento de Rutherford, lá em 1902, 1903, ele fez o seguinte experimento, né? Ele fez o experimento da radioatividade induzida, que já tinha sido feito pela Marie Curie, pelo casal, né? E ele apresentou evidências de que a radioatividade era um processo de desintegração atômica. Cadê minha canetinha? Fugiu minha canetinha. Sem canetinha. Então, aqui, volta cá.
Aqui a gente tem um bloco de chumbo com um orifício e dentro dele ele colocou uma substância radioativa, pelo qual ele tinha um pequeno orifício e aí ele passou por uma placa, né, que conseguisse fazer tipo um feixe, um único raio. E ainda passou um campo magnético tipo um ímã ou a parte de física que vocês já devem ter estudado campos magnéticos, né? E aqui a gente tinha um anteparo, uma chapa fotográfica, como se fosse uma chapa mesmo de raio-x, sabe? Que você conseguia imprimir o que estivesse passando por ela. Então, esses raios que saíam da substância radioativa, eles imprimiam pequenos pontinhos na chapa fotográfica. E a gente tinha esse desvio, né? Tinha 3 fenômenos. Um é desviado, aproximando-se da partícula do campo magnético positivo. Outro não tinha desvio e outro era desviado, aproximando-se do campo magnético negativo. O que ele concluiu, o que Rutherford concluiu com esse experimento? Que quem era atraído pelo campo magnético negativo eram partículas positivas. E quem era atraído pelo campo magnético positivo eram partículas carregadas negativamente. E quem não sofria nenhuma alteração é porque não tinha carga. E a gente já vai ver isso mais para frente. Então, ele caracterizou essas radiações e chamou-as de alfa, beta e gama. E ele conseguiu, através de cálculos, fazer a massa, né? Ele viu que a partícula alfa tinha uma massa de 4. A partícula beta não possuía massa e a radiação gama também não tem massa. A radiação alfa, ela era atraída pelo campo negativo, então ela era carregada positivamente, carregada 2+. A beta, 1- e a gama não era carregada. E aí ele representou assim. Então aqui a gente tem a partícula, né? Lembrando, deixa eu ver se eu não tô achando minhas canetinhas. Achei minhas canetinhas. Para não, filho, não para não. Não vou conseguir. Deixa eu achar minhas canetinhas aqui que eu preciso desenhar. Então aqui a gente tinha a representação como um alfa, onde tinha 2, que era a quantidade de carga, né? Aqui tem as cargas e aqui tem a massa. Então, lembrando lá que massa é igual a A e carga é igual a Z, números atômicos. E a semelhança que essa partícula tinha, ela se assemelhava. Não é que ela era, mas ela se assemelhava, por exemplo, essa partícula alfa se assemelhava a um núcleo do hélio. A diferença é que o hélio, ele tem 2 prótons no seu núcleo, 2 nêutrons, e orbitando na eletrosfera, 2 elétrons. Mas essa partícula alfa, ela não tem 2 elétrons. Então, ela só se assemelha ao núcleo do hélio. Assim como a partícula beta, ela se assemelha a um elétron. Por quê? Porque ela não tem massa e é uma carga negativa. Então, ela se assemelha a um elétron. E a partícula gama, ela é uma onda eletromagnética. Então, ela é uma radiação. E aí ele viu que elas se comportavam também numa velocidade diferente. Uma andava uma velocidade de 1 a 10, né? 10% da velocidade da luz. Outras se comportavam a 90% da velocidade da luz. Então, a partícula beta é muito mais rápida. E a onda gama, a radiação gama, ela anda na velocidade da luz. Ela se desloca na velocidade da luz. E aí, ele também conseguiu caracterizar a penetração. Isso é, se a gente tem um elemento radioativo, ele está emitindo essa radiação, que são partículas que quebra dentro do núcleo. A penetração disso vai atingir a gente.
Então, por exemplo, se aqui eu tenho um urânio, aqui eu tenho uma pessoinha, aqui eu tenho uma pessoinha. O urânio, se ele emitir uma partícula alfa, a própria pele acaba barrando a partícula alfa. Se o urânio emitir uma partícula beta, ela consegue atravessar a pele e atinge os músculos. E se o urânio ele vai emitir uma partícula, ele vai emitir uma radiação gama, ele consegue atravessar a pele, atravessar o músculo e atingir os órgãos. Então a radiação, a radiação gama, ela é muito mais, a penetração dela é muito mais alta. E tem todo um estrago que ela pode fazer, né? Porque a radiação, ela é ionizante. Então imagina só você tá recebendo, sei lá, urânio ou césio, qualquer elemento radioativo perto de você, e você começa a ter ionização dentro do seu corpo, o que provoca destruição do DNA e pode provocar, então, um câncer, por exemplo. Se vocês quiserem, pode perguntar, tá? Então, continuando aqui. Continuando. Então, só para a gente fazer um exercício, caiu no Enem, vamos fazer juntos. Os materiais radioativos, eu vou precisar da minha canetinha. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização. É o que eu acabei de falar. Podendo causar mutação do DNA. Já as partículas beta, que se assemelha a um elétron, têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Então, segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de... Então, vamos aqui, ó. Como que eu posso dizer? Como se a gente fosse tirar um raio-x. Então, a gente tem lá o raio-x e a gente veste aquela roupa para a gente não tomar radiação no corpo inteiro. Mas ali tem um elemento químico radioativo que vai passar uma radiação por você e acabar atravessando seu corpo para imprimir aquela chapa lá com seus ossos, para ver se seus ossos estão quebrados. Mas a partir do momento... Não é para sempre, né? Você não vai ficar radioativo, você não vai ficar eliminando o raio-x. Ele só passou por você. Então, os materiais radioativos é a mesma coisa. Se você está sendo irradiado por um raio gama, ele vai atravessar você, mas não vai fazer você virar uma fonte radioativa. Por quê? Porque é uma característica da substância. É uma característica da substância, do elemento químico. Não, na verdade, da substância. E não de passar essa característica para outra pessoa, por exemplo. Então, por exemplo, transformar um indivíduo irradiado por uma fonte radiativa é exposto ao risco de transformar-se em um corpo radioativo? Não, não é. Por quê? Porque você não... É característica da substância e ela não consegue passar isso para outra pessoa. Absorver a radiação e armazená-la? Não é que nem... Essa energia, ela só passa, é uma onda eletromagnética. Você não consegue armazenar a radiação. Emitir radiação e contaminar outras pessoas, a não ser que você engula, então a não ser que você coloque para dentro uma pepita de material radioativo. Então, aí você vai virar radioativo porque está dentro do seu estômago, mas a radiação ela não é capaz de fazer você virar radioativo.
Sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer? Sim, seria essa a resposta. Por quê? Porque a radiação, ela rompe ligações químicas e ioniza. Cadê? Ai, meu Deus. Onde está o chat? Calma que eu tô tentando achar o chat. Meu Deus. Achei. É assim que você ganha superpoderes, né? Lá do Bruce, o Homem Verde lá, que eu esqueci, o Hulk. Isso só que lá ele sofreu uma mutação genética que acabou gerando superpoderes, mas no nosso caso não. A mutação genética só gera câncer mesmo. Você acaba degradando as células. Mas seria uma boa, né? Se a gente fosse irradiado e conseguisse desenvolver superpoderes. Vai que. Ou, por exemplo, transportar a radiação e contaminar outros ambientes. Novamente, não. A radiação, ela não faz você ficar radioativo. Ela faz você sofrer alterações dentro do seu corpo. Então, se ela bate num núcleo de DNA, ela acaba se despedaçando aquele núcleo de DNA e rompendo as ligações químicas que ocorrem lá. Então, o máximo que vai ter é câncer. Não vai ter você não vai ficar radioativo. Então, essa é uma perguntinha. Vamos ao próximo. Então, outra pergunta também é, por exemplo, a falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais efeitos, consequências e usos da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico porque por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Então, a irradiação, ela é utilizada no nosso cotidiano, por exemplo, para fazer esterilização. O que é esterilização, né? É matar bactéria e fungo de comida. Então, por exemplo, o pão, eu não sei se é exatamente o pão, mas eu sei que ele passa por uma irradiação antes de ser embalado lá na embalagem plástica dele, para matar os bactérias e fungos. Então, o pão ele não vai ficar radioativo, ele só vai utilizar esse efeito da irradiação para matar quem? Em vez de matar nós, né, vai matar as bactérias, vai destruir lá o DNA da bactéria, vai destruir o DNA do fungo, de forma que eles não proliferem. Então, esse é o símbolo da irradiação, de alimentos, esse símbolo bonitinho. Se vocês virem esse símbolo num alimento, vocês me contem lá, manda lá no grupo, para a gente saber que tipo de material está sendo irradiado. Essa é a palavra, irradiado. Então, a decisão tomada pela companhia é equivocada, pois o material é incapaz de acumular a radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Essa é a questão, essa é a resposta. Ele não fica radioativo, a utilização da embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material? Não, até porque ele não é radioativo. A contaminação radiativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Acho que essa resposta é totalmente desconstruída. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela oferecida ao risco de saúde. Não, o material irradiado não emite radiação. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Também não, ele está querendo te confundir com a meia-vida. Com a meia-vida que a gente vai ver, acho que na próxima aula. Então, um material irradiado que recebeu radiação, ele não se torna radioativo. Radioativo é uma característica da substância. A substância tem que ter um núcleo instável. E quem que são esses núcleos instáveis?
Quem que são esses núcleos instáveis? Eita, nossa. Todos os elementos químicos, então aqui a gente tem a tabela periódica. Então, a tabela periódica ela é em ordem crescente de número atômico, em ordem crescente de número de prótons. E todos os elementos químicos que possuem mais do que 83 prótons são núcleos instáveis. É tanto minha canetinha. O computador não está conversando comigo. Ai. Enfim, ó. Chumbo e bismuto são os últimos elementos químicos da tabela periódica que têm núcleos estáveis. Todos os outros elementos químicos, inclusive os artificiais, todos eles são radioativos. O último elemento natural radioativo é o urânio. O urânio é o último elemento químico natural que a gente encontra na natureza, que ele também é radioativo. Além disso, eu anotei aqui os principais elementos radioativos. A gente encontra elementos no carbono, então o carbono de datação é carbono 14. O iodo tem um núcleo, um dos isótopos do iodo, ele é radioativo, o polônio, o estrôncio, o césio, né? O famoso acidente lá em Goiânia, muito tempo atrás, acho que uns 30 anos atrás, com o césio, ele é radioativo. O rádio, todos esses são instáveis. E eu acho que vou deixar para próxima aula. Pode ser assim? Queria tanto que um bichinho conversasse comigo. Eu posso encerrar por aqui hoje, ou vocês continuam, porque aí eu conto mais para vocês sobre a radiação e os elementos químicos instáveis. Deixa eu... Mal computador, mal, vai deitar. Eu acho que é porque eu mudei de computador, ele não tá querendo conversar comigo. Mas tenho coisas para falar. Se vocês quiserem, eu continuo mais. Senão, porque aqui já deu meu tempo, eu sei que eu cheguei atrasada. Senão eu continuo. Vocês que sabem, manda aí, gente. Luiz? Alô, Luiz? Ó, vou tocando. Quando o Luiz falar assim, Lilia, para, eu paro. Se eu achar a minha canetinha. E como é que eu vou resolver exercício sem a minha canetinha? Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas hoje... Vou tentar editar aqui, né? Meu Deus do céu, calma. Vamos voltar aqui. Tem hora que a tecnologia não ajuda. Ainda mais eu que sou meio lerda com essa tecnologia. Vou tentar editar por aqui mesmo. Não tá aparecendo para minha canetinha aqui em cima. Ó, então tá. Todos os elementos químicos acima de chumbo e bismuto são radioativos. E como é que faz essa radiação? Ela é como se fosse o núcleo, né? O núcleo está inchado e aí ele começa a se partir espontaneamente. Ele tem tanto próton e nêutron, né? Lembrando lá que o núcleo são compostos de prótons e nêutrons. Ele começa a soltar pedaços. Então, por um acaso, por exemplo, as partículas alfas é como se um pedacinho do núcleo saísse carregado de um próton
na verdade, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, é como se tirasse de dentro do núcleo um núcleo de hélio. E o que seria a partícula gama? A partícula gama é como se saísse um elétron de dentro do núcleo. Como assim um elétron de dentro do núcleo? Assim, não é isso, mas só para ilustrar. É como se fosse, por exemplo, a gente tivesse um nêutron. E o nêutron, para ele ser neutro, ele fosse composto de uma parte positiva e uma parte negativa. É como se um nêutron se rompesse. E aí acaba saindo de dentro do núcleo só a parte negativa. Então, a parte negativa sai de dentro do núcleo, que é a partícula beta. E ele não tem massa. Só que no núcleo que sobrou, vai sobrar a parte positiva. Então, vocês vão ver no próximo exemplo que esse elemento químico que jogou fora uma partícula beta, ele ganha um próton. É como se ele ganhasse um próton. Ele liberou um elétron, mas ganhou um próton. E isso vai fazer a mutação desse elemento químico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. E a partícula gama, né? Na verdade, não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. Ela é calor. Esse núcleo está tão inchado, que ele acaba liberando calor para tentar diminuir a sua energia. Será que eu consigo mexer aqui? Queria que você podia. Aqui a gente consegue ver essas emissões que acabam saindo de dentro do núcleo. Bruna, manda alguma coisa aí para eu tentar acessar aqui a minha canetinha aí. Ai, meu Deus! Não estou conseguindo acessar. Rabisco. Vamos tentar por esse. Aqui a gente tem, por exemplo, a emissão alfa do urânio. Então, o urânio lá tem o núcleo de urânio. A gente tem o núcleo de urânio. E a gente tem uma emissão alfa. O que é uma emissão alfa? É você tirar de dentro desse núcleo uma partícula que tem o núcleo de um hélio. Então, são duas cargas positivas e 2 nêutrons, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando ele faz isso, lembrando lá que cada elemento químico tem um número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Quando ele libera de dentro do seu núcleo uma partícula alfa, ele deixa de ser esse elemento químico. Ele passa a ser outro elemento químico, chamado tório. O tório é o quê? Ele era o urânio, só que o urânio liberou uma partícula alfa como radiação e aí se transmutou no tório. Somando aqui, a gente tem uma regrinha lá que a soma dos números atômicos, somatório é esse símbolo feio aqui. Somatório dos números atômicos dos reagentes é igual o somatório do número atômico dos produtos. Então, se a gente somar os números atômicos, né? 92 é igual a... Aqui é o número atômico, né? O 2 é o número atômico, mais 90, a gente vê que a conta fecha. Então, aqui, pode sugerir, por exemplo, algum exercício lá na prova de vocês. A FUVEST gosta de perguntar isso, Unicamp, até a VUNESP também gosta de perguntar. Ele, por exemplo, ele te dá um material radioativo. E aí ele fala assim, esse material radioativo teve uma emissão alfa e depois teve uma emissão beta. Qual que é o elemento químico que ele virou? E ele te dá a tabela periódica. Aí você consegue saber pela emissão quem que ele se transmutou.
quem que esse elemento químico acabou se transformando. A gente também tem a emissão beta. A emissão beta, ela é um pouco diferente. Como eu disse para você, ela é um elétron de dentro do núcleo. A gente, então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o carbono 14, que é usado para datação. Ele tem uma emissão de radiação beta. Esse carbono 14, ele tem lá os seis prótons dele, e aí depois ele acaba virando o carbono 14, ele liberando essa radiação beta, ele acaba se transmutando no nitrogênio. Então, você pegar um elemento químico e fazer outro, ele acaba se transmutando no nitrogênio. Por quê? Porque se a gente fazer essa somatória aqui, ó, menos 1 mais 7 dá o 6. Então, a conta fecha. Então, é como eu estava dizendo para você, o nêutron é como se fosse, não é isso. Mas o nêutron é como se ele fosse formado a partir de uma parte positiva e uma parte negativa. E ele está dentro do núcleo, né? Aqui ele está dentro do núcleo. É como se a parte negativa saísse e ficasse só uma parte positiva. Então, esse elemento químico, no caso do carbono 14, ele ganhou um próton. Então, ele deixou de ser carbono e ele vai se tornar o elemento químico que tem 7 prótons, que no caso é o nitrogênio. E aqui em cima a gente confere as massas, né? Confere as massas. Então, a somatória das massas, por exemplo, 14 prótons e nêutrons, é igual a 0 mais 14. Então, esse nitrogênio 14, ele não é radioativo. E esse carbono 14, ele é radioativo. E todos nós temos esse carbono 14 no nosso corpo. Ele é o responsável pela datação. A gente vai ver na outra aula isso. A datação de fósseis, e talvez, quem sabe, nós daqui uns 5.000 anos, vai ser feita através do carbono 14, pelas gerações futuras. Fazer só um último exercício, só para a gente conseguir fixar. Eita, mas ficou bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, não faz isso. Ó, o elemento químico radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório 230 é... Então, o que ele quer saber, né? Considerando-se a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é... Então, aqui ele quer saber quem que é a partícula, né? Quem que é a partícula que está saindo. Então, a gente vai utilizar aquela regrinha que eu falei, né? A somatória do número ou seja, do número atômico ou do número de massa dos reagentes tem que ser igual a dos produtos. Então, aqui a gente vê o tório. O tório, ele tem número de massa igual a 230. E ele está eliminando, então ele está saindo, vai sair na forma de rádio, né? Depois ele se transmutou em rádio. E ainda uma partícula X, que eu não sei qual que é. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, o número de massa dessa partícula X. A gente joga 230 para lá, 226 para lá, que vai dar X é igual a 230 menos 226, que é igual a 4. 226
Então, a partícula X que eu estou procurando tem massa 4. E a parte de baixo, que é o número atômico, agora eu estou aqui, ó, na parte de baixo. Aqui a gente vê que o tório tinha número atômico igual a 90. E depois ele se transmutou no número atômico para 88, que é o número atômico do rádio. Mais uma partícula X, né? A partícula X. Então, qual que é o número atômico? Qual que é a carga dessa partícula? A gente isola o X e a gente vai descobrir que o X é igual a 2. O X é igual a 2. Então, o 2 está aqui. Essa partícula que tem 2 de carga e 4 de massa, quem que é? É a partícula alfa. Então, essa a gente já conhece. Então, a gente responde a equação aqui. E ele libera energia também. Então, lá na próxima aula, quando a gente for falar sobre energia nuclear, a gente vai falar sobre as reações que essas reações de decaimento, né? Essas reações que liberam partículas de dentro do núcleo, elas liberam muita energia. E essa energia pode ser reaproveitada para as usinas nucleares, por exemplo, para as usinas nucleares para produzir energia elétrica. E é isso. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Tá todo mundo vivo? Obrigada. A palavra-chave. Mil perdões. A palavra-chave vai ser essa, gente. Me desculpa mesmo. Mas a próxima aula vai ser bem divertida. A gente vai continuar falando sobre radiação. Vai continuar falando da linda Marie Curie. E eu agradeço a todos que continuaram aqui comigo, que sobreviveram, que não fugiram. Tá bom? Muito obrigada mesmo. E desculpa, mil perdões mesmo. Me desculpa pela minha falha. Tá bom? Beijo. Obrigado, Lilian. Desculpa, Luiz. Não, tranquilo. Obrigado, gente. E amanhã a gente volta a partir das 9, né? Umas 2 aulinhas. Só repetindo o que o Marcelo comentou de manhã, a gente já está com algumas matérias em clima de revisão, em ritmo de revisão, né? Mas aí oficialmente a partir de novembro a gente vai até divulgar, porque às vezes tem pessoas que estão estudando em casa e de repente, quando chegar a revisão, que é uma mais baseada em exercício e tudo mais, essas pessoas podem se juntar com essa turma que já está aqui, né? Então fica, como eu comentei, né? Fique à vontade de quando a gente fizer aí a postagem oficial, vocês compartilharem com a galera aí, tá bom? E aí, só adiantando, a gente pretende que a revisão seja só em períodos da manhã de cada dia para ter mais tempo, porque a revisão também exige que vocês possam também praticar mais, né? Então, tanto redações quanto questões, né, e tudo mais. Então, estamos quase lá, tá bom? Valeu, gente, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.